Prepare-se para conhecer Shen Xiao, um homem que morreu de forma grotesca no Apocalipse e acaba de ganhar uma segunda chance. Ele voltou no tempo exatamente um mês antes do Sol incendiar a Terra, mas desta vez ele não será a vítima. Armado com uma habilidade espacial absurda e um novo sistema que se alimenta de desespero alheio, ele decide dar o golpe final em todos que o traíram. Enquanto agiotas acham que o enganaram e sua ex-namorada planeja roubar sua herança, Shen está construindo uma fortaleza impenetrável e estocando suprimentos que valerão mais que ouro. O mundo vai queimar, as celebridades vão implorar por um gole de água e Shen Xiao estará assistindo a tudo de camarote, saboreando sua vingança gelada. Você está no canal do Nicaps e essa é a história que veremos hoje. Já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Sem enrolação, bora começar logo com a história. A manhã de 2 de março de 2030 amanheceu clara e ensolarada, mas dentro de um escritório abafado, em uma rua movimentada da cidade de Lu, o ar era pesado. O som distante de buzinas e passos apressados não conseguia atravessar aquela sala tomada por fumaça de cigarro e tensão. Você tem ideia do peso de pegar emprestado uma quantia dessas? Perguntou uma voz calma, quase preguiçosa. Um homem acendeu o cigarro com tranquilidade estudada, puxou a fumaça e a soltou devagar, como se estivesse saboreando o medo do outro. Seu nome era Zhang Yang, chefe da gangue do oceano e um dos maiores banqueiros do submundo. Ele encarou o jovem à sua frente e sorriu de leve. Minhas taxas de juros são altíssimas. O rapaz, encolhido no moletom azul, gaguejou. A voz tremia enquanto dizia que aceitava qualquer juro, que precisava desesperadamente daquele dinheiro. Zhang Yang se inclinou para frente, o olhar afiado como de um predador que já esperou a sua presa. 40%, disse sem rodeios. 5 milhões hoje, 7 milhões devolvidos em 6 meses. Garantia imediata. O jovem engoliu em seco e, com as mãos trêmulas, ofereceu a escritura de sua casa. Zhang Yang pegou o documento, deu uma olhada rápida e bufou, claramente entediado. Casa velha. 3, 4 milhões no máximo, comentou. Isso não cobre 5 milhões. O desespero tomou conta do rosto do rapaz. Ele implorou por 4 milhões, dizendo que um vidente havia lhe garantido uma sorte absurda, que ele dobraria o dinheiro apostado. Para Zhang Yan, aquilo apenas confirmou o óbvio, mais um viciado em jogo, pronto para se destruir sozinho. Ele se levantou, fingindo ir embora. 3 milhões e meio, é pegar ou largar. Nesse instante, algo mudou. O pânico do jovem deu lugar a uma excitação quase doentia. Ele aceitou na hora. Zhang Yan voltou a sentar-se e ditou os termos finais, cruéis e precisos. 3 meses, 4 milhões e 900 mil. Se não pagar, a casa é minha. O rapaz concordou, mas por um breve segundo, sua expressão escureceu. Ele levantou a cabeça e encarou Zhang Yan diretamente. Tem uma condição específica. 10 minutos depois, tudo estava resolvido. Um capanga enorme e surpreendentemente educado acompanhou o jovem até a saída. Do lado de fora, o sol ainda brilhava forte. O rapaz puxou o celular e conferiu a notificação. 3 milhões e 500 mil yuans haviam acabado de cair em sua conta. No mesmo instante, a máscara caiu. Ele riu alto, chamando o agiota de idiota. Em sua mente, a verdade era clara. Ele não pretendia pagar aquele empréstimo. O apocalipse começaria em um mês. Cada centavo seria usado para se preparar. Ele se recusava a reviver a miséria de sua vida passada. As memórias vieram como uma avalanche. A gigantesca erupção solar que atingiu a Terra, o colapso do ecossistema, temperaturas passando por 50 graus. 30 dias de inferno escaldante, um mundo em ruínas, onde feras mutantes se alimentavam dos restos da humanidade. De volta ao escritório, Zhang Yan segurava o contrato com satisfação. Para ele, aquilo era apenas um negócio bem-sucedido. Jogadores não merecem ter uma casa, comentou, com desprezo. Atrás dele, o assistente parecia inquieto. Chefe, aquela casa vale mais de 4 milhões. Ele aceitou só 3,5, na hora. Isso não pode ser uma armadilha? Zhang Yan riu. Viciados venderiam até a própria família por fichas. Uma casa não significa nada. Trabalho com um cassino. Quero arrancar tudo o que tiver. O assistente assentiu. Enquanto o sol começava a se pôr, Shen caminhava pela rua, olhando ao celular com um sorriso divertido, pensando como ainda existiam pessoas boas no mundo. O dinheiro tinha vindo fácil demais. Juros não importavam. Ele havia pegado empréstimos com todos os agiotas da cidade de Lu em um único dia. Seu olhar era sinistro. Ele jamais pagaria. Os pensamentos de Shen voltaram para o futuro, a terra seca, a vegetação morta, a sociedade desmoronando. Naquele mundo, suprimentos valiam mais que ouro. Quem controlava os recursos controlava tudo. Desta vez, ele seria o rei do apocalipse. Lembrou-se de bilionários e superestrelas implorando como cães por um pedaço de salsicha ou um gole de água, enquanto os que falhavam morriam nas sarjetas. Agora, renascido, ele tinha tempo e tinha dinheiro.
um burburinho chamou sua atenção. Duas mulheres estavam em frente a uma loja, comentando sobre um sorvete de luxo chamado Sugar Assassin, reclamando do preço absurdo. Shen parou e encarou a vitrine. A lembrança de Liu Wanqing surgiu, amarga. Ele se recordou de economizar para comprar aquele mesmo sorvete para ela, percebendo agora que aquilo tinha sido um desperdício maior do que alimentar um cachorro. Ele afastou o pensamento e entrou. "Quero 10 de cada sabor", disse calmamente. As mulheres ficaram chocadas, cochicharam entre si, perguntando se ele conseguiria pagar, comentando como ele parecia bonito gastando dinheiro. A atendente, desconfiada, perguntou se ele estava falando sério. "São produtos de alto padrão", alertou. Isso passava fácil de 20 mil. Antes que Shen respondesse, uma mulher de cabelo castanho avermelhado riu com desprezo. "Com essa roupa? Se você pagar tudo isso, eu me ajoelho e me curvo a você." Shen virou-se lentamente. O olhar era frio e cortante. "Tem certeza?" Ela se intimidou por um instante, mas manteve a pose, questionando quem ele pensava que era. Shen sorriu de canto. "Eu te dei uma saída. Você não quis. Hoje, nada vai impedir você de se ajoelhar." A mulher explodiu em gritos, mas Shen simplesmente a ignorou. Ele virou o celular para a atendente. O saldo na tela ultrapassava 20 milhões de yuans. "Embala tudo, vou levar." A atendente, tremendo, só conseguiu dizer que chamaria o gerente. Pouco depois, Feng Qi apareceu, claramente atordoado. Shen pediu que ele calculasse o preço de tudo na loja e disse que não havia necessidade de manter o local aberto para outros clientes. Feng Qi mal acreditava no que ouvia. O valor dos itens em exposição chegava a 70 mil, mas com um estoque de depósito, o total passava de 1 milhão. Para Shen, isso não era nada. "Vou esvaziar tudo", disse. "Quero sorvete suficiente para comer em casa quando o apocalipse chegar." Ele transferiu 300 mil como sinal e pediu a entrega imediata. Feng Qi quase se curvou, chamando de irmão Shen, radiante. Negócio fechado. Shen então se virou para as duas mulheres, sorrindo com tranquilidade absoluta. "Podem escolher qualquer sorvete que quiserem." Shen abre os braços com naturalidade, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo, e anuncia que tudo é por conta dele. Em seguida, apresenta-se com calma, deixando o nome cair no ar como um selo de autoridade. Shen Xiao. Os olhares ao redor mudaram instantaneamente. A admiração, inveja, curiosidade. Sussurros se espalham, comentando sua riqueza repentina, sua postura confiante, sua aparência acima da média. Por um breve momento, ele parece apenas mais um jovem rico exibindo poder. Então sua expressão se fecha, o sorriso desaparece como se nunca tivesse existido. Shen Xiao volta a olhar diretamente para a mulher rude. Sua voz permanece calma, mas agora é fria, cortante. Ele esclarece que a oferta é para todos ali presentes, menos para ela. E a lembra, sem elevar o tom, de que ainda está esperando que ela se ajoelhe. O ar pesa, a mulher empalidece. A arrogância que antes transbordava se desfaz em segundos. Ela tenta responder, tenta rir, tenta manter a pose, mas as palavras não saem. A pressão, os olhares ao redor e a própria promessa se tornam insuportáveis. Seus olhos tremem. Os olhos se enchem de lágrima. Por fim, o corpo cede. Ela soluça, as pernas falham, e ela cai de joelhos diante de Shen Xiao. Ele observa de cima, o olhar tão frio quanto o aço, sem piedade. Pergunta por que ela foi tão arrogante, se não tinha como sustentar aquilo. A pergunta não exige resposta. O silêncio já diz tudo. Mais tarde, quando o sol começa a se pôr e a cidade desacelera, Shen Xiao está sentado sozinho em um banco no parque. O ambiente é tranquilo, quase pacífico demais para alguém como ele. Ele saboreia lentamente um sorvete caro, apreciando a textura e o sabor. Admite para si mesmo que a marca Assassin realmente faz jus à reputação. Quando termina, ele ergue a mão. O ar ao redor dela se distorce, como se estivesse sendo rasgado. Um vazio negro surge, silencioso e profundo. Shen Xiao deposita a sacola de compras dentro daquele espaço dimensional sem esforço algum. Ele observa a própria mão, pensativo. Aquele espaço mantém tudo em estase. Comida fresca para sempre, bebidas quentes eternamente. Um poder absoluto. O que o surpreende é o momento em que isso despertou. Em sua linha do tempo original, habilidades só surgiam depois que o apocalipse começava. Ele não esperava que sua habilidade espacial viesse com ele no retorno ao passado. Um sorriso lento surge em seus lábios. Ele entende naquele instante que este poder será sua maior carta na manga. Com isso, ele poderá controlar todos os recursos. Visualiza celebridades, magnatas e ídolos implorando por um pedaço de comida, por uma gota de água. Na prática, sua mente já avançava para o próximo passo. Um refúgio seguro, armazenamento refrigerado, armas, reservas de energia. Ele suspira, consciente do trabalho colossal que o espera. O telefone vibra.
O nome na tela faz seus olhos escurecerem. Liu Wanqing, salva como pequena fada. Shen Xiao solta um sorriso curto e debochado. Que azar, ela já tá ligando. Apenas ver aquele nome faz memórias amargas emergirem. Depois da morte dos pais dele, ela apareceu como uma salvadora, um anjo em seu momento mais frágil, mas aquilo sempre foi mentira. Na realidade, Liu Wanqing só queria a herança. Exigia um apartamento de luxo no centro da cidade, pago à vista e em seu nome. Exigia um dote absurdo de 880 mil yuan. Manipulava-o dia após dia. Chegava a incentivá-lo a vender a casa ancestral da família, chamando-a de velha, inútil, prestes a cair. Ele se lembra claramente da traição final. Na vida passada, ele cedeu, vendeu a casa, entregou tudo. E quando o apocalipse chegou e os recursos desapareceram, Liu Wanqing o vendeu sem hesitar para um líder de gangue, oferecendo-o como matéria-prima em troca de proteção. Shen Xiao sente a fúria subir. Ele se lembra de ter feito tudo para protegê-la, apenas para ser tratado como gado. Lembra-se da própria morte grotesca, devorado, sem sequer morrer inteiro. Agora um sorriso aterrador se espalha por seu rosto. Já que ela se entregou sozinha, ele acertará essa dívida de uma vez por todas. No hotel de luxo, ele atende a ligação com uma voz gentil, quase carinhosa. Pergunta com preocupação ensaiada por que ela tá ligando, se algo aconteceu. Do outro lado, Liu Wanqing envolta em um roupão de banho e encena o papel de coitada. Ela mente dizendo que estava com amigas e perdeu o colar de ouro. A culpa é lançada com cuidado, enquanto ela esconde um sorriso sombrio. Shen Xiao entra no jogo sem esforço. Diz pra ela não se preocupar, que comprará outro. Depois acrescenta casualmente que comprará 10, para ela poder alternar. Liu Wanqing fica chocada. Aquilo não combina com o Shen Xiao que ela conhecia. Ele nunca fora tão rico. Ele improvisa a explicação. Ganhou muito dinheiro com criptomoedas e quer gastar tudo com ela. Ela desconfia, pergunta se não foi um golpe, mas ele insiste que a próxima rodada lhe renderá uma fortuna. Diz que está planejando algo enorme, então vem o gancho. Ele explica que está reunindo dinheiro para um grande investimento, mas que o empréstimo exige uma testemunha. Pede a ajuda dela, oferecendo 5% do valor como pagamento. A armadilha está montada. Liu Wanqing sai do banheiro apenas enrolada em uma toalha. Um homem mais velho e careca reclama da demora. Ela imediatamente muda de postura, abraça o homem, chama-o de querido, pede que espere um pouco mais. Por dentro, calcula friamente. 5 mil por uma noite com aquele velho. 50 mil apenas por uma assinatura de Shen Xiao, sem risco algum. Afinal, Shen Xiao sempre foi um covarde. Nunca ousaria enganá-la. Após encerrar a ligação, Shen Xiao encara o celular. Seus olhos ficam vermelhos. O sorriso se torna aterrador. Ele sussurra, quase como uma promessa. Vou estar esperando por você. Pouco depois, ele está diante de um grande prédio residencial. Observa a estrutura com atenção. Já imaginando cada modificação, decide ali mesmo. Aquilo será sua fortaleza pessoal. No pátio, acompanhado de um empreiteiro visivelmente nervoso, Shen Xiao aponta para o prédio e estabelece um prazo inegociável: 1 mês. Ele exige janelas com vidros à prova de balas e malha de segurança oculta. Paredes externas reforçadas com 3 metros de concreto, capazes de resistir a um terremoto de magnitude 8. O empreiteiro digita freneticamente, suando. Shen Xiao continua, implacável. Um ecossistema autossustentável. Oxigênio garantido por 72 horas. Reciclagem de água. Portas à prova de explosões com travas biométricas e mecânicas. Telhado coberto de painéis solares. Gerador independente. Sistema de filtragem de ar de nível militar. Ele resume com frieza. Em 1 mês, quer um bunker pronto para combate. O empreiteiro fica em choque. Por um instante, pensa que Shen Xiao é apenas mais um preparador paranoico do fim do mundo. Alguém que assistiu ficção científica demais. A hesitação fica evidente. Shen Xiao percebe. Ele menciona o currículo do homem, sua experiência em segurança para bilionários. O empreiteiro gagueja, dizendo que exigências são tão específicas que custarão uma fortuna. Mas então a ganância fala mais alto. Ele passa a ver Shen Xiao apenas como um excêntrico rico, com dinheiro sobrando. Shen Xiao interrompe. Mostra o celular. Uma transferência de 1 milhão de yuan. Isso é o sinal, diz com tranquilidade. Agora me diga o valor final. O empreiteiro engole em seco. O empreiteiro mal consegue conter a empolgação. Por trás do sorriso profissional, sua mente já corre longe, calculando cifras absurdas. Aos olhos dele, Shen Xiao é apenas mais um rico excêntrico. O tipo perfeito de cliente que pode torná-lo milionário pelo resto da vida. O aperto de mão entre os dois é firme, decidido. Pode ficar tranquilo, diz o empreiteiro com convicção ensaiada. Sou rigoroso com materiais. Vou construir algo realmente impenetrável. As palavras soam sólidas, mas ambos escondem intenções que jamais colocariam em voz alta. O empreiteiro já planeja como inflar cada custo, arrancando centavo por centavo. Shen Xiao, por sua vez, ri por dentro. Ele sabe que, quando o apocalipse chegar, não haverá pagamento final algum.
Com a fortaleza encaminhada, sua mente avança para o próximo passo. A lista de sobrevivência começa a se formar. Remédios, comida, itens essenciais, tudo isso é fácil. Dinheiro resolve. Mas seu semblante escurece quando pensa no verdadeiro perigo. Não são o calor extremo nem o colapso do mundo natural, é o ser humano. Quando a sociedade ruir, armas brancas não serão suficientes. Fome transforma pessoas em feras, e quem tiver armas de fogo ditará as regras. Esse será o recurso mais difícil de obter. Caminhando pela rua, Chen Xiao pega o smartphone e envia uma mensagem curta para um contato do mercado negro, perguntando sobre fontes diretas e canais discretos. A resposta vem quase instantaneamente, um endereço, 8 da noite, sem atrasos. Horas depois, ele chega ao local combinado. O cenário o deixa atento, um bairro residencial antigo, ruas estreitas, gente vindo e indo. Um lugar movimentado demais para um encontro ilegal. Algo parece fora do lugar. Então o silêncio é quebrado por passos apressados. Um jovem surge correndo na penumbra, o rosto tomado pelo pânico. 3 capangas a perseguem de perto, gritando insultos e ameaças. Ela parece completamente desesperada, sem saber para onde ir. Quando vê Chen Xiao, corre em sua direção. Os homens alcançam e cercam os dois. O líder berra, acusando a garota de trapacear em seu território, perguntando se ela está cansada de viver. A voz dele ecoa agressiva na rua escura. Tremendo, a jovem se agarra no braço de Chen Xiao, implorando para que ele a salve. Ele baixa o olhar e congela. Reconhece aquele rosto instantaneamente. Li Yu. A confusão atinge como um choque. O que ela está fazendo em um lugar desses? O impasse se intensifica. 3 homens armados. Uma rua estreita. Um erro pode causar uma vida. Um dos bandidos aponta para Chen Xiao, ordenando que ele se afaste. O outro agarra Li Yu com brutalidade. A situação explode quando um deles puxa o cabelo dela com força, jogando sua cabeça para trás. O grito de dor corta o ar. Li Yu, diz Chen Xiao, a voz firme. A memória o arrasta para o passado. Na escola, ela era radiante, o centro das atenções, a chamada deusa genial, admirada por inúmeros garotos, uma figura distante, quase intocável. O presente retorna com violência. O líder de cabelo engomado aperta ainda mais o cabelo dela e grita que só deixará ir se entregar o dinheiro. O bandido de moicano lambe os lábios, rindo, e sugere que se não houver dinheiro, ela pode pagar com o corpo. Isso é suficiente. Chen Xiao dá um passo à frente. Uma aura opressiva explode ao seu redor. Ele encara os 3 homens com frieza absoluta. Soltem ela. Os bandidos e Liu ficam confusos. Não sabem quem ele é, nem de onde veio aquela pressão invisível. Um deles, tomado pela fúria, avança primeiro, gritando insultos e prometendo aleijá-lo por bancar o herói. Chen Xiao não se move. Os olhos dele brilham em vermelho. No instante seguinte, o soco corta o ar e erra. Chen Xiao desvia com facilidade absurda, deixando o ataque passar como se tivesse previsto. Antes que o bandido possa reagir, Chen Xiao agarra o pulso dele. A força é esmagadora. O grito ecoa enquanto os ossos cedem. Sem hesitar, Chen Xiao desfere um soco brutal no rosto do homem, arremessando contra os destroços do beco. O impacto é seco, violento. Os outros observam em choque. Nesse instante, uma janela translúcida surge diante dos olhos de Chen Xiao. O sistema detecta emoções negativas intensas. Medo, raiva, desespero. Uma notificação confirma a ativação da coleta de emoções negativas. Ele congela por um segundo. Um sistema? Algo que ele nunca teve em sua vida passada. O líder da gangue entra em pânico, agarra Li Yu, rasga a camisa dela e grita que vai matá-la se Chen Xiao der mais um passo. Então algo cai do alto. Um tijolo despenca de um prédio acima e atinge o rosto do líder com violência brutal. O homem cai como um saco de pedras, completamente desacordado. Os 2 bandidos restantes ficam paralisados. Uma figura salta das sombras do prédio. Um homem vestido uma camisa florida aterriza com confiança e solta uma risada debochada, zombando deles por terem intimidado uma garota indefesa. Furiosos, os 2 atacam ao mesmo tempo. Chen Xiao levanta o braço e bloqueia facilmente um soco. Ao mesmo tempo, o homem da camisa florida gira o corpo e acerta um chute alto devastador no outro bandido. Um bastão vem em sua direção, mas Chen Xiao desvia, fazendo o oponente tropeçar, e contra-ataca com seu soco preciso no rosto do homem careca. Os 2 lutam em perfeita sincronia. Corpos voam. Os inimigos são jogados no chão sem reação nenhuma. O homem da camisa florida pisa no peito de um deles sem piedade. Silêncio. Chen Xiao permanece de pé, os olhos ainda brilhando em vermelho. Ele encara os bandidos derrotados. Sumam. Eles não discutem. Fogem aterrorizados. O sistema notifica Chen Xiao enquanto o medo e desespero deles são colhidos. Ele sente uma satisfação inesperada. Isso desbloqueia uma expansão no armazenamento espacial. Um sorriso discreto surge em seus lábios. A habilidade de colher emoções é interessante. Ele se aproxima de Li Yu, caída no chão, e estende a mão. Ajuda a se levantar e comenta com calma que o problema dela acabou ajudando a alcançar seu objetivo. Pergunta se ela está machucada.
Corada, ela segura as roupas rasgadas, claramente constrangida, gagueja agradecimentos e diz que tem assuntos urgentes, sai apressada, enquanto Shen Xiao pede que tome cuidado. Quando ela desaparece na rua, o homem de camisa florida se aproxima, sorrindo. Belo ato heróico, salvando uma beleza dessas. Ele se apresenta como Mukang. Shen Xiao observa por um instante e então entende. Ele é exatamente o contato que ele estava procurando. Mukang solta uma risada curta e, enfim, revela que ele era o comprador esperado. Comenta sobre a coincidência do encontro como se aquilo fosse obra do destino. Em seguida, muda completamente de postura, dá um passo para trás, flexiona os joelhos, assume uma pose exagerada de artes marciais e ergue a mão como se estivesse diante de um duelo ancestral. O Rei Celestial sobre o céu, o Tigre da Terra protege o portão. Grita em tom solene, como se estivesse recitando um mantra secreto. Ele observa Shen Xiao atentamente, esperando pela resposta à altura, um código de confirmação. Mas não recebe nada disso. Shen Xiao apenas o encara em silêncio por alguns segundos. Então, com total indiferença, solta. Idiota. O ar congela. No mesmo instante, uma notificação invisível surge para Shen Xiao. Emoções de perplexidade e constrangimento foram colhidas de Mukang. O sorriso do vendedor vacila. Ele ri alto, rápido demais, claramente tentando disfarçar. Ei, calma, é só uma brincadeira, diz coçando a cabeça. Shen Xiao não se dá o trabalho de responder, passa o braço em volta dos ombros dele e o conduz para longe, como se já fossem velhos conhecidos, deixando claro que agora é hora de falar de negócios. Mais tarde naquela noite, os dois chegam a uma casa isolada e silenciosa, e escondida da movimentação da cidade. Lá dentro, Mukang abre uma caixa metálica com cuidado. Dentro, repousa uma pistola escura, fria, pesada. Ele explica que se trata de um modelo russo conhecido pela durabilidade, confiável mesmo em condições extremas. A ressalva vem logo depois, munição é difícil de conseguir. Shen Xiao pega a arma, passa-a na mão. Testa o equilíbrio. Mukang observa com atenção, avaliando cada movimento, e contesta que ele tem jeito de quem já brigou de verdade. Oferece então um preço de amizade. Shen Xiao gira a pistola com naturalidade, um sorriso travesso surgindo no rosto. Quer um silenciador grátis, com garantia e munição extra. O ambiente fica tenso. Mukang arregala os olhos, incrédulo. A voz sobe imediatamente. Você enlouqueceu? Já estou te dando um preço de amizade. Protesta, tremendo de frustração. Qualquer outra pessoa pagaria o dobro, e você ainda quer brinde? Quer garantia também? Ele aponta para Shen Xiao, furioso. Isso aqui não é um eletrodoméstico. Se for assim, por que você não me assalta logo? Enquanto Mukang ferve de raiva, o sistema de Shen Xiao registra calmamente choque, frustração e incredulidade colhidos com sucesso. Satisfeito, Shen Xiao sorri, levanta as mãos em rendição e recua. E esquece, fica no preço original. Ele transfere o dinheiro sem mais discussão. Negócio fechado. Ao sair, Shen Xiao reflete que agora tem suprimentos para a fortaleza e uma arma. Falta apenas uma coisa. Naquela noite, um hotel luxuoso se destaca sob as luzes da cidade. No topo, em uma cobertura elegante, Liu Anqing observa a paisagem urbana usando um vestido de noite vermelho. A porta se abre silenciosamente. Shen Xiao se aproxima por trás e a abraça. Ela reclama do peso dele, e logo em seguida muda o tom. Esse plano do empréstimo é mesmo sem risco, né? Shen Xiao responde com naturalidade ensaiada. Diz que a assinatura dela é apenas uma formalidade, que jamais faria algo para prejudicá-la. Por dentro, Liu Anqing sorri de canto. Ela se lembra de quando ele chegou a vender o próprio sangue para comprar uma bolsa para ela. Aos olhos dela, Shen Xiao sempre foi submisso demais para sequer pensar em enganá-la. Mais tarde, no escritório do tubarão solitário, Liu Anqing se senta diante de Zhang Yang. Ele elogia sua determinação, enquanto observa cada movimento dela. Quando ela começa a assinar o contrato, o olhar dele se torna predatório. Ela acredita que está apenas sendo fiadora. Na verdade, toda a dívida está sendo transferida para o nome dela. Zhang Yang acende um charuto, sorrindo com malícia, já imaginando o momento em que ela falhará nos pagamentos. Seu olhar desliza pelo corpo dela com luxúria. Decide que se o dinheiro não vier, ela pagará de outra forma. Shen Xiao se recosta no sofá, observando tudo com satisfação. A ganância de Liu Anqing era exatamente o que ele precisava. A assinatura dela funciona como uma escritura de venda, garantindo os fundos finais para sua casa segura. Dias depois, Shen Xiao está do lado de fora do seu prédio fortificado com um empreiteiro. O homem garante que a construção segue padrões militares, isolamento térmico, acústico, proteção contra explosões. Chega a se gabar de que a estrutura poderia sobreviver até uma explosão nuclear. Satisfeito, Shen Xiao entrega o pagamento. O empreiteiro aceita com um sorriso ganancioso, já perguntando sobre futuros trabalhos.
sem imaginar que aquele dinheiro em breve não valerá absolutamente nada. Sozinho dentro da fortaleza, Shen Xiao aguarda com um tablet em mãos. Então a notícia surge na televisão. Atividade solar sem precedentes. A âncora fala em tom grave sobre ondas de calor extremo e contínuo, alertando a população. Shen Xiao limpa calmamente sua pistola, aproximando a arma do rosto, a expressão sombria e focada. Finalmente, sussurra. Sob a luz vermelha e ameaçadora do ambiente, ele segura uma arma junto ao corpo. O apocalipse começou. Antes de continuarmos, você que está assistindo o vídeo agora, aproveite para deixar um like e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Verifique também o sininho e considere se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. É bem baratinho, nos ajuda bastante. Também hype o vídeo o máximo que puder. E dito isso, bora voltar para a história que tá simplesmente muito boa. Ele caminha até a janela. No céu, uma erupção solar colossal incendeia o horizonte, banhando a cidade em luz de fogo. A televisão anuncia temperaturas globais chegando a 45 graus. Recomenda que todos permaneçam em casa. O calor é imediato, opressor. O suor corre pelo rosto de Shen Xiao. Ele sabe, isso é só o começo. A cidade inteira parece um forno. Civis já sofrem. Uma mulher joga água no rosto, tentando aliviar a pele ardendo. Apoiada na varanda, reclamando do calor insuportável e se perguntando quanto tempo aquilo vai durar. Na rua, um dono de loja gordinho, usando uma camisa florida, grita com um megafone. Diz que as temperaturas só vão subir, alerta sobre a falta de suprimentos e incentiva os vizinhos a comprarem seu último lote antes do racionamento. Ele enxuga o suor da testa, sorrindo. Para ele, aquilo não é uma tragédia, é uma oportunidade. Algumas mulheres se aproximam pedindo desconto nas melancias. Uma delas se agacha para examinar a fruta. O lojista se inclina para frente, ignorando completamente o pedido, encarando o corpo dela com um sorriso lascivo e repulsivo. O mundo já começou a mostrar sua verdadeira face. O homem gorducho sorri de um jeito viscoso e se inclina sobre o balcão, baixando a voz. Se levar 2 melancias, faça um descontinho, e ainda dou um pacote de lenços graxas. O olhar dela desliza sem pudor. Em seguida, completa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. À noite vocês podem ir lá em casa. O ar-condicionado é bom, dá pra se refrescar direitinho. As mulheres se entreolham, claramente desconfortáveis, e recusam quase ao mesmo tempo. O sorriso dele não se apaga. Pelo contrário, ele se inclina ainda mais, invadindo o espaço pessoal de uma delas, o rosto chegando perto demais. Comprem logo. Pressiona, com a voz baixa e ameaçadora. Amanhã talvez nem tenha comida para vender. A atitude muda completamente quando 2 homens pedem um preço menor para a água. O dono da loja aponta para eles com raiva. Aqui é negócio pequeno, não tem barganha. Não gostou, vai embora. Enquanto ele carrega uma caixa de suprimentos com esforço, não percebe a figura parada na sombra, observando tudo em silêncio. Shen Xiao. O olhar dele é frio como gelo. Assim que reconhece o homem, uma memória antiga e amarga explode em sua mente. Li Dafu. A lembrança o puxa violentamente para o passado. A mesma loja, a mesma voz. Li Dafu gritando para uma multidão, acusando um Shen Xiao mais jovem de roubo. Dizia que havia pego em flagrante. Torcia o braço do garoto sem piedade, quando o menino explicava, chorando, que só havia pegado um item que tinha caído no chão. Li Dafu zombava, se recusava a ouvir e exigia pagamento. As pessoas ao redor cochichavam, julgavam, comentavam sobre a má criação daquele garoto. O silêncio forçado virava culpa aos olhos deles. Sobrecarregado, aterrorizado, o jovem Shen Xiao chorava e gaguejava que não tinha roubado nada. Ninguém acreditava. Agora, o silêncio da loja parece ensurdecedor. Shen Xiao entra calmamente e observa uma etiqueta de preço. Um simples pacote de batata chip sabor cebola custa 50 yuans. Abaixo, em letras pequenas, recomendação do gerente. Ele pega o pacote e ergue uma sobrancelha. Isso aqui é feito de ouro? Pergunta, em tom sarcástico. Ou previne insolação para custar tão caro? Suando profusamente, Li Dafu se vira, irritado. No mesmo instante, o sistema se ativa. Desprezo coletado. Mais 3 pontos. A paciência do lojista se esgota. Ele arranca o pacote das mãos de Shen Xiao. Cai fora daqui se não pode pagar. O sistema apita novamente. Irritação. Mais 6 pontos. Shen Xiao apenas sorri de canto. Inclina-se levemente para frente. Pelo jeito, você tá juntando muitos tesouros. Comenta com voz baixa. Cuidado com ladrões. Li Dafu congela por um segundo, confuso. Logo em seguida, explode. Quem você pensa que é? Berra, apontando o dedo. Tá louco? Esse calor fritou seu cérebro? Shen Xiao permanece absolutamente calmo. Ainda dormindo mal? Pergunta. Suor à noite? Fraqueza nos joelhos? A raiva de Li Dafu vacila. Ele engole em seco. Sim, admite nervoso. Será que ele é ruim no propósito? Antes que perceba, Shen Xiao se aproxima e agarra o rosto dele com firmeza. Seu yin-tang tá escuro, declara, em tom grave. Mau presságio. No instante seguinte, o tapa vem seco e violento. Li Dafu gira, atordoado, os olhos perdidos. Shen Xiao esfrega o queixo, como um médico analisando um paciente. Deficiência. Sentencia.
Li Dafu recupera os sentidos em fúria cega. Tenta chutar Chen Xiao, gritando insultos contra sua família. Chen Xiao desvia com facilidade absurda, pega um pirulito do balcão, desembrulha com calma e fala de forma zombeteira. Cuida da saúde, raiva faz mal. Ao sair, ele joga uma moeda no chão. Desse jeito você pode morrer jovem. O tilintar metálico ecoa, o sistema explode em vermelho, raiva extrema coletada, mais 20 pontos. Horas depois, um gato preto atravessa correndo a entrada escura do supermercado. Chen Xiao está diante das portas de vidro, refletindo sobre a vida passada. Quantas vezes engoliu a raiva? Quantas vezes foi pisado? Desta vez, não. Ele verifica o sistema. As emoções colhidas de Li Dafu são suficientes. Sem hesitar, ativa a habilidade. O armazenamento espacial se expande em mais 200 metros cúbicos. Um vórtice negro gira em sua palma, faminto, distorcendo o ar ao redor. Um sorriso confiante surge em seus lábios. No dia seguinte, pássaros cantam tranquilamente. Li Dafu caminha em direção à loja, alheio ao que o espera. Nos arbustos próximos, Chen Xiao observa. Li Dafu para abruptamente. O queixo cai. Ele corre para dentro e congela. As prateleiras, antes abarrotadas de mercadorias superfaturadas, estão completamente vazias. Nada, só estruturas metálicas nuas. O rosto dele escurece. A mente entra em colapso, tentando entender o que aconteceu. Quem? Quem roubou tudo? Grita, segurando a cabeça. Muito longe dali, em sua casa segura, Chen Xiao assiste ao colapso ao vivo. O sistema notifica. Sofrimento intenso gerou 66 pontos de emoção negativa. Ele abre um refrigerante gelado, bebe com calma e sorri. Uma vingança pequena, talvez, mas profundamente satisfatória. Dentro do armazém, Li Dafu grita em pânico, exigindo saber quem roubou todo o seu estoque. Durante a noite, sobrecarregado, ele cai de joelhos, gritando de frustração. Uma multidão de clientes confusos observa. Eles se perguntam se o supermercado está realmente vazio ou se Li Dafu está fingindo para aumentar os preços. Mais tarde, duas mulheres comentam um boato de que alguém viu uma sombra escura flutuando no armazém na noite passada. Li Dafu fica pálido, aterrorizado com a possibilidade de sua loja estar assombrada. Uma interface invisível do sistema aparece, contabilizando as emoções negativas da multidão. Chen Xiao observa com um sorriso satisfeito, comendo batatas fritas enquanto observa a produção estável de emoções de Li Dafu. Chen Xiao come seu lanche, mas sua expressão se torna sinistra. Seus olhos brilham em vermelho quando ele decide colocar mais lenha na fogueira para acolher mais emoções. Ele passa por Li Dafu comentando em voz alta como as batatas fritas estão cheirando bem para chamar a atenção. Li Dafu encara o pacote nas mãos de Chen Xiao, percebendo que a embalagem corresponde ao estoque desaparecido. O choque se transforma em fúria quando ele acredita que Chen Xiao está comendo sua mercadoria roubada. Chen Xiao levanta o pacote e zomba de Fu, perguntando se as batatas fritas são feitas de ouro para justificar o preço alto. Chen Xiao provoca dizendo que acumular tesouros atrai ladrões. Fu, furioso, arrasta a mão dele com um tapa. Enfurecido, Li Dafu agarra o pulso de Shen, exigindo saber de onde ele tirou os lanches e o acusando de roubo. Chen Xiao finge choque. Em seguida, pergunta calmamente se o Homem Furioso tem alguma prova para sustentar as acusações. Sorrindo de canto, Chen Xiao avisa ao dono que fazer acusações falsas sem provas tem consequências. Ele zomba de como o supermercado vazio está limpo e, de forma insultuosa, oferece as batatas fritas restantes ao homem. Desesperado, Li Dafu decide usar Chen Xiao como bode expiatório. Ele o sacode violentamente, culpando pelo roubo porque ele reclamou dos preços no dia anterior. O sistema registra um pico de raiva do dono da loja. Chen Xiao se vira para a multidão e pergunta se Li Dafu acha que batatas fritas são vendidas ali. Ele afirma que o dono está incriminando um cliente inocente. Os espectadores concordam que batatas fritas são comuns. Li Dafu, confuso com o fato de o covarde ter ficado tão confiante de repente, acaba começando a suar. Chen Xiao propõe uma aposta. Se Li Dafu encontrar os itens roubados na casa dele, ele pagará 10 vezes o valor. Caso contrário, Li Dafu terá que entregar seu gerador reserva. Cego pela raiva, Li Dafu aceita, aproximando o rosto de Chen Xiao e jurando expô-lo. O grupo vai até a residência de Chen Xiao, com a multidão seguindo de perto. Lá dentro, Li Dafu fica chocado com a opulência do lugar. Ele descobre atônito que Chen Xiao é incrivelmente rico. Observa com admiração a decoração cara e o lustre de cristal. Também se surpreende ao encontrar um guarda-roupa cheio de roupa de alto padrão. Li Dafu procura freneticamente, checando a geladeira e um cofre cheio de barras de ouro, mas não encontra nenhuma batata frita roubada. O pânico se instala quando Dafu percebe seu erro. Chen Xiao zomba dele, perguntando se ele quer que arranque o piso. Humilhado, Fu gagueja, dizendo que ele não há necessidade de procurar mais e tenta sair apressado. O sistema de Chen Xiao registra um aumento de constrangimento. Chen Xiao impede, agarrando sua camisa e lembrando da aposta do gerador. Virando-se para a multidão, Chen Xiao pressiona o lojista suando, perguntando se ele pretende voltar atrás com sua palavra. Encurralado, Li Dafu pede que Chen Xiao dê um passo atrás e deixa isso para lá, completamente sem perdão.
Shen Shao pergunta por que Li Dafu não recuou quando o incriminou por roubo antes. O sistema registra um pico de impaciência ao ouvir os espectadores zombarem de sua desonestidade. Li Dafu perde o controle. Ele grita que deu uma chance a Shen Shao e desfere um soco, mas Shen Shao o segura facilmente. Shen Shao torce o pulso do lojista. Fu grita de dor, sendo forçado a cair de joelhos. Berrando que sua mão vai quebrar, o sistema detecta um enorme pico de dor e incapaz de suportar. Li Dafu cede e promete mover o gerador imediatamente. Shen Shao o encara friamente, avisando para ele ir ser rápido enquanto a criatura sobe. Ele ressalta que, sem o gerador, Li Dafu sofrerá durante o racionamento de energia que está por vir. O sistema recompensa Shen Shao, contabilizando mais pontos por humilhação, dor e medo. De repente, Shen Shao percebe uma notificação. Seu telefone toca, exibindo Liu Qiang. O rosto de Liu Qiang aparece na tela, furiosa. Ela reclama que cobradores de dívidas estão a seguindo há 2 dias. Shen Shao parece indiferente, enquanto Liu Yang grita, exigindo saber por que está sendo perseguida, depois de assinar os documentos formais dele na chamada de vídeo. Furiosa, Liu Wanqing exige a verdade, perguntando por que membros das gangues importantes estão atrás dela, acusando Shen Shao de mentir, fingindo estar de coração partido. Shen Shao caminha pelo apartamento e pergunta por que ela não confia nele depois de tudo que ele sacrificou por ela, agindo profundamente magoado. Por dentro, ele sorri de canto. Ele percebe que os pervertidos da gangue de Zhanyang estão ainda mais impacientes para cobrar a dívida do que ele esperava. Parado ao lado da geladeira, ele pergunta casualmente a Liu Wanqing se a gangue sabe onde ela mora e o que disseram. E estressada, mordendo o polegar, Liu Wanqing diz que eles não sabem seu endereço porque ela pegou caminhos alternativos. Ela alerta Shen Shao para não fazer truques. Shen Shao diz calmamente para ela não pensar demais, sugerindo que talvez tenha confundido estranhos com membros da gangue. Enquanto isso, Shen Shao permanece em seu quarto fresco e climatizado, onde uma refeição luxuosa de salmão grelhado com salada e refrigerante gelado o espera. Em contraste com o calor lá fora, a expressão de Liu Wanqing muda de raiva para choque ao ver a comida sobre a mesa pela câmera, encarando incrédula. Ela pergunta como ele ainda tem comida fresca daquele jeito. Shen mostra uma lata de Coca-Cola para a câmera, se gabando de que tem muito mais em estoque. Intrigada, Liu Wanqing pergunta se ele realmente tem muitos suprimentos. Sentada na cama, sua atitude muda, já que os mantimentos são escassos. Ela se pergunta se Shen Shao realmente deu a sorte grande. Rico, Shen Shao dá um gole em sua bebida gelada e a provoca, dizendo que ela precisa comer alguma coisa nesse calor. Shen Shao dá uma mordida no salmão fresco bem na frente da câmera. Liu Wanqing fica atônita ao ver a comida de tanta qualidade. Dominada pela fome, ela deseja desesperadamente poder comer aquela refeição. Shen Shao finge preocupação, perguntando se ela tem o suficiente para comer, enquanto a observa agir de forma vulnerável. Ele mente, dizendo que está com medo por viver completamente sozinho. Sentindo uma oportunidade, Liu Wanqing sorri de forma manipuladora. Ela afirma que os cobradores ainda estão por perto, agindo de maneira sedutora. Ela pergunta a Shen Shao se pode ficar na casa dele por alguns dias. Fumando um cigarro com um ar arrogante, sugere que pode lhe fazer companhia em troca de abrigo. Shen Shao sorri enquanto come, pensando que ela mordeu a isca e zombando dela por ser tão barata. Ele entra no jogo, observando que ela nunca deixou que ele a visitasse antes. Ele se oferece para buscá-la naquela noite, quando esfriar, se ela já lhe der um endereço. Liu Wanqing descarta o passado, alegando que a situação é especial, já que ele é seu namorado e deve protegê-la. Ela concorda e envia sua localização. Shen Shao olha para o telefone com uma expressão sombria, dizendo para ela esperar. Obediente em casa, sem saber da armadilha, Liu Wanqing relaxa, zombando de Shen Shao. Ela acredita que ele ainda é um trouxa, que abana o rabo diante de qualquer demonstração de carinho. Shen sorri pro telefone, divertido com a mudança de atitude dela. A mulher que antes se fazia superior, agora entrega seu endereço apenas por um pouco de comida. Seus pensamentos são interrompidos por batidas altas e agressivas na porta da frente. Do lado de fora, uma mulher de meia idade com um garoto pequeno bate, exigindo que Shen Shao abra. Shen Shao caminha até a entrada para ouvir. Ele abre a porta e encontra sua vizinha, Tia Wang, e ele a cumprimenta com sarcasmo, perguntando o que ela quer. Tia Wang tenta entrar à força para sentir o ar fresco. Ela afirma que o ar-condicionado dela quebrou e a criança não aguenta o calor, usando a desculpa de vizinha para exigir a entrada. Shen Shao a empurra para fora. Finalmente, ele a lembra de quando era pequeno e catava garrafas com a mãe. Ela os chamava de mendigos e mandava a segurança expulsá-los. Um flashback mostra a cena cruel em que a Tia Wang os humilhou enquanto eles vasculhavam lixo. De volta ao presente, Tia Wang está furiosa. Ela descarta sua crueldade do passado, gritando que isso aconteceu anos atrás e não deveria importar agora. Ela berra com ele por guardar rancor e o acusa de não ter compaixão. Shen Shao concorda sarcasticamente, dizendo que embora não tenha compaixão, ele tem ar-condicionado. Shen bate a porta com força. Do lado de fora, Tia Wang soca a porta com fúria. Ela grita insultos, dizendo que ele mereceu a morte precoce dos pais por ser ignorante. Sua fúria ativa o sistema de Shen Shao, que detecta picos de emoção negativa, classificados como raiva.
Dentro do apartamento, Chen Xiao fica parado no escuro. Ele permanece em silêncio, com uma expressão indiferente, ignorando os insultos. Ele vai até a mesa e troca o chip do celular para garantir anonimato no computador. Ele liga para um contato salvo como Gang Dehi. Chen Xiao informa a Gang que tem um endereço de Liu Wanqing. Ele envia a localização, enfatizando que ela mora sozinha e é fácil de encontrar, enquanto ele permanece seguro em sua fortaleza. Ele caminha até a varanda, olhando a cidade. Diz o nome de Liu Wanqing e declara que o espetáculo está prestes a começar. Enquanto isso, Liu Wanqing se admira no espelho, confiante de que em breve se mudará para o conforto da sua fortaleza climatizada de Shen. Sentada na beira da cama, ela se perde em fantasias arrogantes, imaginando Chen Xiao ajoelhado para servi-la, convencida de que uma vida despreocupada de luxo é a única coisa digna de seu status, completamente relaxada. Ela se deita e acende um cigarro, esperando por Chen Xiao. De repente, ouve batidas na porta, supondo que seu trouxa chegou. Ela corre até lá com um sorriso falso, abre a porta e imediatamente zomba do visitante por estar tão ansioso para agradá-la. No entanto, seu sorriso desaparece na hora, substituído por um puro choque de horror. Em vez de Chen Xiao, ela vê o chefe da máfia, Zhang Yang, e seus homens. Aterrorizada, ela gagueja, perguntando como eles o encontraram. Zhang Yang esbofeteia sem piedade, lembrando que o dinheiro devido a Gang Dehi vence hoje. Liu Wanqing cai no chão em pânico. Ela grita que Chen Xiao pegou o dinheiro emprestado e a enganou para assinar os papéis, implorando para que o encontrem. Indiferente às desculpas dela, Zhang Yang levanta o contrato e grita que, como ela assinou, é responsável pela dívida. O chefe da máfia ordena que seus homens revistem o apartamento e levem tudo de valor. Enquanto os capangas levam os móveis, uma desesperada Liu Wanqing grita para que parem. Ela insiste que está ligando para Chen Xiao e que ele logo chegará para pagar. No entanto, Zhong Wang se senta casualmente no sofá, juntando suas bolsas de luxo e joias sobre a mesa. Liu Wanqing fica diante dele, aterrorizada, enquanto ele examina seus pertences. Zhang Yang ergue uma bolsa com desprezo, comentando que essas migalhas nem sequer cobrem os juros da dívida. Com um sorriso ganancioso, ele lembra que seus homens não viajaram este calor só para sair de mão vazia. Ele se levanta, projetando uma grande sombra sobre ela. Liu Wanqing recua com medo, implorando para que ele não se aproxime e insistindo que o dinheiro tá com Chen Xiao. Zhang Yang mantém um sorriso cruel, saboreando a situação. Em pânico, Liu Wanqing tenta barganhar, revelando que Chen Xiao tem um estoque de suprimentos. Ele pede que esperem, dizendo que ele tá vindo buscá-lo em breve. Ela diz que é o número de Chen Xiao, mas uma voz automática informa que está indisponível. O suor escorre por seu rosto. Enquanto ouve a gravação, ela encara a tela do celular, vendo a chamada sem resposta. Seu rosto empalidece ao perceber a verdade. Ela gagueja, dizendo que ninguém tá atendendo. Perdendo o controle, um olhar de puro pânico toma seus olhos, sem entender como isso pôde acontecer. Desesperada para manter a gangue afastada, ela força um sorriso trêmulo. Tenta convencê-los de que ele só está ocupado e promete ligar de novo imediatamente. Zhang Yang perde a paciência e revela a verdade cruel. Ela é estúpida por não ter percebido que Chen Xiao a enganou para assinar a dívida e assim escapar. Liu Qiang fica paralisada, pálida de choque, ao perceber que foi completamente enganada. De repente, Zhang Yang a agarra brutalmente pelos cabelos, fazendo-a gritar de dor. Liu Qiang tenta se salvar, gritando que eles precisam encontrar Chen Xiao porque ele tem suprimentos valiosos. Ignorando seus gritos, o chefe da máfia arrasta pelo cômodo em direção ao quarto. A porta do quarto se fecha com um estrondo pesado. Do lado de fora, o celular destruído de Liu Qiang fica jogado no chão. Enquanto isso, Chen Xiao está confortavelmente sentado em seu refúgio fortificado e climatizado, segurando uma taça de vinho. Ele pensa em Liu Wanqing satisfeito por ela finalmente estar vivendo o sofrimento que ele planejou. Do lado de fora, a cidade está escura, mas seu apartamento permanece como um solitário farol de luz e segurança. De volta ao apartamento de Liu Wanqing, o ato está consumado. Zhang Yang se senta na beira da cama, de costas, sem camisa. Liu Wanqing está encolhida na cama, chorando. Zhang Yang pega uma xícara de café, interessado no apelo desesperado de Liu Wanqing. Ele se inclina, forçando a olhar para ele e exige que ela repita exatamente quais suprimentos Chen Xiao tem, ofegando enquanto ele aperta seu pescoço. Liu Wanqing lista freneticamente os luxos de Chen Xiao: ar-condicionado, bebidas geladas e montes de comida. Ela chora, dizendo que ele tem tudo. Ela enfatiza a quantidade de suprimentos, esperando que essa informação a poupe de mais dor. Os olhos de Zhang Yang se estreitam com curiosidade. Ele olha para ela e diz que, embora ela não tenha mais nada, apontou para o alvo certo. Satisfeito, Zhang Yang a joga de volta na cama. Ele percebe que encontrou um peixe grande e que fazer Chen Xiao o novo alvo é a prioridade. Ele fica de pé diante da mulher soluçando, com um sorriso ganancioso, planejando como tomar a fortaleza de Chen Xiao. Ele ordena que a gangue vá embora, pronta para seguir para o próximo alvo. A porta se fecha, deixando o apartamento silencioso e destruído. Sozinha no escuro, Liu Wanqing se encolhe, coberta de hematomas. Suas lágrimas se transformam em puro ódio. Tremendo de fúria, ela amaldiçoa Chen Xiao, jurando que ele morrerá de forma horrível por tê-la enganado. Do lado de fora do apartamento de Chen Xiao, um grande grupo de pessoas perturba a noite silenciosa. Eles marcham com intenções hostis, seus passos ecoando em uníssono. Jie Wang, sua vizinha traiçoeira, lidera o grupo. Ela guia a gangue até a casa de Shen.
tentando-os com seu ar-condicionado e comida, chamando-o de besta mesquinha por não compartilhar. O líder da equipe, com uma cicatriz no rosto, agradece a Tia Wang pela ajuda, prometendo recompensá-la bem quando tomarem os suprimentos. Radiante de alegria, Tia Wang chama o mafioso de irmão Jiang e agradece por sua generosidade. Ela imagina Chen Xiao implorando por misericórdia enquanto a gangue a protege. Desesperada para sobreviver, com um sorriso maligno, ela anseia ver a arrogância dele ser esmagada. O grupo se reúne na calçada abaixo da fortaleza de Chen Xiao. No entanto, o líder marcado por cicatrizes faz uma pausa. Ele olha para o prédio, sentindo que algo está errado. Seus instintos dizem que esse garoto está mais preparado do que imaginavam, mas seus homens são menos cautelosos. Um capanga loiro com um taco de beisebol se voluntaria ansiosamente para arrombar a porta. Ignorando o perigo potencial, o bandido grita para atacar e corre em direção à entrada. Quando alcança o perímetro, seu pé aciona uma armadilha oculta de alta voltagem. Uma eletricidade azul o atinge e ele grita de dor, tremendo violentamente. O bandido cai no chão, se contorcendo. O líder, marcado, sem perceber a armadilha, olha com desprezo e pergunta por que aquele lixo travou. Outro membro da gangue corre para ajudar o companheiro. Quando ele toca o ombro do bandido, a corrente elétrica atinge os dois. Eles gritam por ajuda enquanto um clarão ilumina suas silhuetas. Tia Wang e o líder marcado congelam, chocados com o aterrorizante sistema de defesa de Chen Xiao. De repente, um alto-falante no telhado é ativado. O líder marcado e Tia Wang olham para cima, confusos. Em vez de uma sirene, uma música alegre sobre boa sorte e felicidade explode pelos alto-falantes. A música animada toca de forma romântica enquanto a armadilha continua funcionando. As silhuetas dos membros da gangue são iluminadas pela eletricidade azul, enquanto a canção zomba do destino deles. Percebendo o perigo, o líder marcado e Tia Wang recuam, xingando de medo. Dentro do sistema de Chen Xiao, ele recebe a informação de que está coletando emoções negativas intensas, como choque e pânico, das pessoas lá fora. Shen está confortavelmente sentado, comendo um picolé e observando os monitores. Ele fala ao microfone, zombando da gangue, desejando boa sorte por terem caído em sua armadilha. Do lado de fora, furioso, o líder marcado aponta a arma para o prédio, gritando para Chen Xiao devolver o dinheiro. Tia Wang grita que se ele pode pagar reformas, pode pagar suas dívidas e ainda insulta sua criação. Chen Xiao responde calmamente pelos alto-falantes. Ele sorri friamente e diz que seu apartamento vale 4 milhões, mais do que o suficiente para cobrir 3,5 milhões que ele pegou emprestado. Ele os dispensa, dizendo que a casa é o pagamento. Diz para procurarem Liu Wanqing pela dívida dela, pois isso não é problema dele. O líder marcado treme de raiva. Ele sabe que suprimentos são tudo agora, mas a arrogância de Chen Xiao o enfurece. Shen continua provocando pelo interfone, mordendo o picolé. Ele aconselha que vão embora enquanto ele ainda está de bom humor. Sua expressão então fica fria ao avisar que parem de procurar confusão. Sua mão paira sobre um grande botão vermelho, sem hesitar. Chen Xiao pressiona o botão. Do lado de fora, a armadilha libera uma descarga elétrica massiva por toda a entrada. Uma visão em estilo raio-x mostra os esqueletos deles se iluminando quando a eletricidade os atinge. Eles gritam de dor sob o choque implacável. O sistema de Shen registra pontos pela dor e desespero deles. Quando a eletricidade cessa, a gangue está fisicamente ilesa, mas mentalmente destruída. Eles ficam parados, suando, encarando o prédio com medo, sabendo que não conseguem entrar. O líder marcado recua, gritando uma última ameaça de sua gangue, que não deixará isso passar. Em seguida, foge com seus homens. Tia Wang fica para trás, com o rosto tomado por horror e ódio. Ela sabe que seu plano de usar a gangue falhou. Depois que a gangue foge, o prédio permanece imponente sob um céu vermelho sangue. O calor intenso do concreto transforma o mundo exterior em um forno. No dia seguinte, a temperatura atinge letais 52 graus Celsius. As ruas ficam desertas, fervendo sob o sol. Dentro da fortaleza, porém, é completamente diferente. Chen Xiao relaxa no sofá sob o ar-condicionado, desfrutando de frutas secas e se sentindo revigorado. Uma alerta de notícias na TV avisa sobre o clima extremo. Ele relata mortes por insolação e aconselha todos a permanecerem em casa enquanto um aviso vermelho pisca na tela. O descanso de Chen Xiao é interrompido por uma notificação no celular. Ele vê que o grupo de mensagens dos moradores está cheio. Tia Wang lidera os ataques, perguntando se ele é humano e acusando de estocar suprimentos enquanto outros sofrem. Outro vizinho o chama de egoísta. Mais mensagens inundam o chat. Os moradores insistem que os recursos devem ser compartilhados, chamando de assassino por se recusar, enquanto outros dizem que estão morrendo de calor e exigem ajuda. Ele não se explica. Shen apenas dá um gole em sua bebida gelada, indiferente. Ele rola calmamente pelas mensagens cheias de ódio com um olhar distante. Para ele, esses insultos são recursos. Seu sistema detecta picos enormes de inveja e raiva vindo dos vizinhos. Uma notificação vermelha aparece. O valor de emoções negativas ultrapassou 1000 pontos, e o sistema começa a calcular suas recompensas. Dentro de sua casa segura com clima controlado, Chen Xiao fica diante da geladeira aberta, cheia de comida e bebidas frescas, provocando os vizinhos que sofrem. Ele sorri de canto e tira uma foto dos suprimentos, posta a imagem no grupo, brincando que seu estoque é grande e perguntando quem quer um pouco. Os vizinhos mordem a isca. Moradores imploram por uma parte. Tia Wang, sem vergonha, pede entrega por causa das pernas ruins.
enquanto outros exigem água de forma arrogante. A expressão de Shen fica fria. Ele responde que não administra uma instituição de caridade para aproveitadores e que só aceita trocas de valor equivalente. A súplica dos vizinhos se transforma instantaneamente em fúria. No chat, Tia Wang e os outros o insultam, chamando-o de egoísta e o amaldiçoando. Com o karma feito, tendo colhido emoções negativas suficientes, Shen Shao se recosta no sofá com uma maçã fresca. De repente, uma notificação do sistema chama sua atenção. O sistema anuncia que seu valor de emoções negativas atingiu 3.000, desbloqueando o corte espacial, uma nova habilidade que cria uma fenda microscópica em um raio de 3 metros. Intrigado, Shen Shao ativa a habilidade. Ele se concentra na maçã sobre a mesa. Com um rápido movimento de mão, libera a lâmina invisível, cortando a maçã perfeitamente ao meio. Shen Shao sorri, com um brilho perigoso nos olhos, pensando que seu jogo de sobrevivência acabou de ficar ainda mais interessante naquela noite. Um veículo off-road laranja para bruscamente em uma rua deserta da cidade. Uma mulher de salto alto vermelho desce. É Li Wanqing, usando um vestido de gala preto, com um ar arrogante e pronta para vingança. Seguranças de terno ficam ao lado do jipe aberto, onde o chefe da máfia, Zhang Yang, está sentado, soltando fumaça enquanto acende um charuto, com um olhar intenso. Preparando o ataque, Zhang Yang pede a seus subordinados que confirmem se aquele é o endereço de Shen. Seus homens confirmam que o alvo está no prédio mais interno do complexo, para mostrar posse. Zhang Yang apalpa o traseiro de Li Wanqing. Ele a puxa para perto e provoca, perguntando se ela vai sentir dor no coração ao ver seu antigo amante ser destruído. Li Wanqing faz o papel de amante devotada, inclinando-se de forma sedutora e afirmando que agora seu coração pertence apenas a ele. Ela fala de Shen Shao com total desprezo, chamando-o de lixo inútil. No entanto, seu rosto se contorce de fúria ao declarar que naquela noite, Shen Shao vai morrer. A conversa deles é interrompida. Zhang Yang avista alguém se aproximando da área residencial. É Li Dafu, o dono de supermercado, junto com outro vizinho. Movidos pela ganância, eles correm até a gangue oferecendo ajuda para bloquear a fuga de Shen Shao, na esperança de ganhar favores. Zhang Yang olha para os vizinhos desesperados e faz um acordo. Se ajudarem a capturar Shen Shao, ele dividirá parte dos suprimentos com eles. Li Dafu, achando que está seguro, lidera a gangue com entusiasmo, chamando o chefe da máfia de irmão mais velho e prometendo um atalho. Enquanto isso, outros vizinhos saqueiam suprimentos na rua, sem saber do perigo que se aproxima. A gangue, liderada por Zhang Yang e Li Wanqing, segue Li Dafu enquanto ele explica a estrutura do complexo. Porém, quando Li Dafu aponta para a própria casa para mostrar lealdade, um capanga ruivo diz friamente que todo o prédio agora pertence a eles. O pânico se instala. Tia Wang e outros vizinhos gritam ao perceber que a gangue pretende tomar tudo, até mesmo de quem os ajudou. A máfia não demonstra piedade, espancando os vizinhos e deixando-os caídos no chão. Eles se arrependem do erro ganancioso de confiar nessas feras. Com os vizinhos subjugados, Zhang Yang, Li Wanqing e seus capangas se preparam para avançar contra o alvo principal. Eles se reúnem na base do prédio de Shen, olhando para as altas paredes. De repente, uma enorme poltrona despenca do alto, esmagando o asfalto. Diante da gangue atônita, Shen Shao aparece calmamente sentado na poltrona. Ele está comendo um bife, indiferente ao exército à sua porta. Ele olha para a máfia e pergunta com um sorriso de canto se todos estão procurando por ele. Zhang Yang abraça Li Wanqing e grita para cima, ameaçando morte, exigindo suprimentos em troca de deixar o corpo de Shen Shao intacto. Shen Shao ignora a ameaça, apenas limpando a boca com um guardanapo. Seus olhos brilham com uma luz vermelha ameaçadora, enquanto ele encara o chefe da máfia, repreendendo por interromper rudemente sua refeição. Os olhos de Zhang Yang se arregalam, chocados com a postura dele. Tomado pela fúria arrogante, Zhang Yang aponta para o prédio e grita para seus homens aleijarem Shen. O confronto vira uma briga de rua. Shen se move entre a gangue, desviando facilmente de um soco. Focado, ele avança contra o grupo. Agarra um capanga pela cabeça e o esmaga brutalmente contra o chão. Um bandido musculoso de moicano salta no ar, girando um mangual com espinhos. Shen Shao antecipa o ataque, se esquiva no último segundo quando a arma atinge o asfalto e contra-ataca com um chute poderoso no maxilar do bandido. Ao ver seus companheiros caírem, outro membro da gangue desembainha um machado. Ele avança com um golpe mortal, mas Shen Shao permanece calmo, ativando sua habilidade de segmentação espacial para interceptar a lâmina. De repente, a luta é interrompida quando um cilindro amarelo cai bem diante de Zhang Yang, e Li Wanqing também está ali. Ele detona instantaneamente, enchendo a rua com uma enorme nuvem de fumaça branca. Tossindo, Zhang Yang percebe que é gás lacrimogênio. Temendo uma armadilha de um cúmplice escondido, ele ordena que sua gangue recue. E imediatamente dentro da fumaça densa, Shen Shao desvia casualmente de um último golpe cego de machado. Ele avista uma figura encostada em um prédio. O estranho comenta sobre a confusão que Shen Shao causou, mas admite que suas habilidades de luta são impressionantes. Shen Shao encara o homem com desconfiança, exigindo saber por que ele está ali. A figura dá um passo à frente, revelando-se como Mu Kang, o traficante de armas da camisa florida, jogando um cilindro de gás. Ele pergunta se Shen Shao ainda tem interesse em armas, afirmando que possui mercadoria de qualidade. Mu Kang encara com inveja a caixa térmica de Shen Shao. Admirado por ele ter água gelada neste calor, Shen Shao lhe entrega uma garrafa de água, mas pergunta por que ele está tão longe do seu próprio território.
Mukang explica que um rival, Liu Renfeng, vem roubando seus negócios e que ele estava rastreando os homens dele. Ele admite que seguiu os rivais até ali e ficou surpreso com um grande estoque de Shen Xiao, presumindo que ele tenha canais especiais de suprimento. Ao ouvir isso, os olhos de Shen se estreitam em alerta, e ele se vira bruscamente exigindo saber que Mukang está insinuando. Mukang rapidamente o tranquiliza, esclarecendo que quer propor uma parceria e não se intrometer. Ele revela que Liu Renfeng possui um enorme estoque de água purificada. Sugere que Shen Xiao a extraia, armazene ali e que Mukang a venda. Shen Xiao pondera a oferta na escuridão, sabendo que o aumento das temperaturas tornará a água mais valiosa do que dinheiro. Ele concorda em cooperar, deixando Mukang em puro choque. Shen Xiao exige uma divisão de lucros de 9-1. Indignado, Mukang grita que isso é um roubo. O sistema notifica Shen Xiao de que ele colheu a forte emoção de choque. Impassível, Shen Xiao se vira para ir embora, dizendo que não há nada a discutir. Se Mukang não estiver disposto, o Mukang desesperado abandona sua dignidade e se agarra à perna de Shen, implorando por uma divisão de 8-2 para conseguir comer. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Mukang percebe que Shen Xiao não pode ser convencido e deve ter uma carta na manga poderosa. Satisfeito com sua dominância, Shen Xiao dá um gole em sua bebida e aceita a divisão de 8-2. No entanto, acrescenta uma condição: ele terá a primeira escolha de todas as mercadorias futuras, e Mukang venderá o que sobrar. Resignado, Mukang suspira e concorda. Shen Xiao assume o comando, ordenando que Mukang primeiro reconheça o layout e o pessoal do alvo. Mais tarde, os dois observam um enorme complexo industrial. Mukang explica que é o reduto de Liu Renfeng, com uma fachada usada para comércio de recursos. O local é fortemente protegido, com homens armados de espingardas em patrulha. Mukang revela um lado mais sombrio do reduto, apontando para mulheres capturadas para fornecer serviços especiais aos líderes. Um guarda vigia uma mulher, Li Juanqing, que agora é prisioneira. Após sua traição, ela parece apavorada, indefesa e em um vestido vermelho. Mukang aponta a área traseira de armazenamento de água, mas admite que não encontrou o tanque exato. Shen Xiao expõe seu plano. Ele fará o reconhecimento sozinho e, ao seu sinal, Mukang deverá criar uma distração. Mukang duvida de como ele conseguirá mover a água sozinho. Ignorando a dúvida, Shen Xiao salta do ponto de observação em direção aos containers de carga patrulhados por guardas abaixo. Já no chão, Shen Xiao se move com confiança pela instalação, vestido com roupas escuras. No entanto, ele logo percebe um guarda que o detém, notando seu rosto desconhecido e exigindo sua identificação. Shen Xiao mostra calmamente um cartão, alegando que o chefe Liu Renfeng o enviou para cortar o estoque de água. O guarda não se deixa enganar. Ele ri, aponta a espingarda para as costas de Shen e zomba do truque infantil. O sistema registra o escárnio do guarda, adicionando pontos para Shen Xiao. Shen Xiao decide que seu corte espacial serve para mais do que descascar frutas. Com frieza, ele repousa a mão no ombro do guarda e, de repente, passa o cartão de identificação infundido com seu poder espacial. O plástico se torna afiado como uma lâmina, cortando o pescoço do guarda. Ele cai instantaneamente, sem compreender o que aconteceu, enquanto o sangue jorra da ferida fatal. Outro guarda presencia a cena grotesca. O sistema de Shen Xiao registra uma onda de horror e dor da vítima. Tomado pelo choque, o guarda saca uma pistola e, gritando em pânico, mira no assassino de seu parceiro. Ele abre fogo, o clarão do disparo iluminando o local industrial escuro, mas Shen Xiao se move com agilidade sobre-humana, desviando facilmente das balas. Ele revida com um corte espacial de longo alcance. O guarda continua atirando, mas não é páreo para a lâmina invisível, que o corta ao meio em pleno movimento. O sistema notifica Shen Xiao de que ele colheu enormes pontos de medo e desespero. Os tiros ecoam pelo reduto e, em seguida, o silêncio. Reforços correm para o local, incluindo um guarda com um lançador de foguetes. Em desvantagem numérica, Shen Xiao se esconde nas sombras contra uma parede de concreto. Ele permanece imóvel enquanto os guardas em pânico passam correndo, sem notá-lo. Enquanto Shen Xiao se esconde, uma mão pálida surge de repente das sombras atrás dele. Ele congela de choque ao perceber que alguém encontrou seu esconderijo. O reduto está em caos. Guardas cercam a área ao redor dos enormes tanques químicos, caçando o intruso. Silhuetas armadas patrulham entre prédios de metal ondulado, armas erguidas enquanto procuram um assassino. A figura nas sombras é Li Yu. Ela leva um dedo aos lábios, sinalizando para ele ficar em silêncio. Agacha atrás de um galpão. Shen Xiao pergunta por que ela está ali. Ela explica, triste, que a gangue o capturou e presume que ele também foi capturado. Ela parece desarrumada e sem esperança, ajoelhada no chão. Shen Xiao pergunta se ela sabe onde está a água. Ela assente, explicando que, por trabalhar na limpeza, aprendeu o layout do local e se oferece para guiá-lo enquanto cria uma distração. Liu arremessa um balde de metal no pátio, onde ele cai fazendo um barulho alto. Os guardas, incluindo o do lançador de foguetes, se viram em direção do barulho, gritando que encontraram alguém e correm até o balde vazio. Aproveitando a oportunidade, Liu conduz Shen Yao por um beco estreito. Sussurrando que essa rota não tem câmeras de vigilância, Liu guia Shen Yao rapidamente por becos sujos e infestados de ratos para evitar a distração. Eles param diante de uma grande porta de metal, e Shen Xiao diz para ela se esconder e esperar por seu retorno. Ele ativa sua habilidade espacial, invocando o vórtice negro em suas mãos.
concentra sua energia, preparando-se para romper a parede com um impulso poderoso. Ele desfere um soco direto na estrutura. O impacto massivo estilhaça a parede de tijolos, lançando destroços para todos os lados enquanto ele entra. Um guarda em patrulha se assusta com a explosão. Ele cambaleia para trás, olhando ao redor, confuso, aterrorizado e suando. Agarra sua arma e grita, exigindo saber quem está ali. Shen Xiao atravessa a abertura, com os olhos brilhando em um vermelho aterrador. Sem hesitar, ele lança um corte espacial mortal. O ataque instantâneo e preciso atravessa o pescoço do guarda antes que ele consiga puxar o gatilho. Quando o guarda morre, o sistema notifica Shen Xiao. Ele colheu enormes pontos de choque, medo e dor. Observando de seu esconderijo, Liu começa a se preocupar. Ela sente que Shen Xiao está lá dentro há muito tempo e se pergunta se algo aconteceu com ele. E está muito ansiosa e só espera que ele esteja bem. Mas quando olha cuidadosamente para dentro, fica completamente horrorizada. O local está tomado pela destruição e ela não consegue acreditar no que vê. Tudo foi devastado. De repente, ela percebe uma figura caminhando em sua direção, saindo dos escombros. Em pânico, começa a gritar e se prepara para atacar. Então percebe que é apenas Shen. Ele diz calmamente que tudo já foi resolvido e que eles devem ir embora. Em seguida, ele se vira imediatamente e começa a se afastar. Então puxa uma arma, aponta para o alto e dispara um único tiro. A bala explode no ar. Liu se assusta com o barulho, mas Shen começa a rir, pois sabe exatamente o que acabou de fazer. Enquanto isso, do lado de fora, Mukang vê o sinal no céu e entende imediatamente. Ele comenta que Shen Xiao é realmente impressionante e parece genuinamente surpreso. Em seguida, inicia sua parte do plano de destruição. Ele joga várias garrafas incendiárias preparadas no chão, causando caos e explosão por toda a parte. Toda a área rapidamente é tomada pelas chamas. As pessoas começam a gritar por causa do incêndio e correm desesperadas tentando apagá-lo. Exatamente como planejaram, todos ficam completamente distraídos pelo caos, com o fogo se espalhando. Shen Xiao e Liu avançam facilmente para outras áreas. Liu aponta o caminho, explicando que o beco à frente os levará até os arredores do portão sul enquanto continuam avançando. De repente, outra mulher corre para trás e chama Shen Xiao, implorando para que a leve com eles. É Liu Wanqing. Shen Xiao se vira e a reconhece imediatamente. Ela implora novamente, dizendo que eles já foram amantes, e pede que ele a leve por causa do relacionamento passado. Ela se aproxima e promete que se ele a tirar daquele lugar, nem mesmo o culpará por ter usado seu nome para fazer empréstimos no passado. Shen responde friamente, dizendo que ela realmente não entende a situação. Ao ouvir seu tom gelado, Wanqing desaba e começa a chorar. Ela soluça, dizendo que a gangue obriga ela a trabalhar todos os dias, atendendo homens velhos. E explica que, se resiste, eles a espancam. Se tenta fugir, a capturam e a arrastam de volta. Ela chora, dizendo que não tem para onde ir, e implora para que Shen a deixe viver com ele, prometendo fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser. Shen a encara e lembra de tudo o que ela fez. Ele pergunta se ela alguma vez pensou neste dia, quando riu dele por ser pobre, o chamou de trouxa, dormiu com homens velhos pelas costas dele e até liderou Liu Hanfeng em uma tentativa de matá-lo. Ao ver isso, Liu Wanqing fica verdadeiramente apavorada. Naquele momento, ela finalmente percebe que tudo o que fez é completamente imperdoável. Shen pensa ainda mais fundo. Ele se lembra de sua vida passada e se pergunta se, quando ela o esquartejou naquela época, ela alguma vez imaginou que um dia como esse chegaria. Ela faz coisas horríveis demais com ele, e não há como perdoá-la, não importa o que ela diga. Agora ele se força a manter as emoções sob controle, pois não pode permitir que a história se repita. Shen a empurra friamente para o lado e diz que a atuação dela continua tão ruim quanto sempre. Em seguida, vira-se para Liu e diz que eles devem continuar. Liu olha para Liu Wanqing caída no chão e em silêncio, e espera que ela aprenda uma lição com isso, e nunca mais se torne alguém como ela. Naquele momento, Liu Wanqing enlouqueceu de vez. Ela grita que se Shen não a deixar viver, então ela também não deixará ninguém ter paz. Imediatamente, uma notificação do sistema surge, detectando uma emoção negativa intensa de ódio, mais 999. O número dispara completamente. Pouco depois que eles batem, o chefe da área chega. A primeira coisa que ele pergunta é sobre a água, gritando para saber se seu suprimento está seguro, já que é a coisa mais valiosa que possui. Quando seus homens abrem a porta e veem os danos lá dentro, seus corações afundam. Não resta absolutamente nada, então eles notam palavras escritas na parede. Está claramente escrito que a água do chefe Zhang Yan foi levada, e que da próxima vez será a vida dele. Zhang Yan perde completamente a sanidade. Ele grita furioso, exigindo saber quem fez isso, e está além da raiva. Nesse momento, Liu Wanqing fala do chão. Ela diz ao chefe Zhang Yan que foi Shen Xiao. Ele mente, alegando que tentou impedi-lo, mas Shen a feriu e insultou Zhang Yan, chamando-o de lixo. Ela se agarra a Zhang Yan, manipulando-o deliberadamente, dizendo que Shen afirmou que Zhang Yan não era digno de possuir tal recurso. Ela continua colocando lenha na fogueira, alertando que Shen planeja acabar com todos eles. Ao ouvir isso, a raiva de Zhang Yan explode calmamente. Ele ordena que todos o sigam até o portão sul para massacrar Shen Xiao. Uma enorme emoção se espalha por todo o acampamento quando a ordem de caçá-los é dada. Shen e Mukang percebem o movimento imediatamente. Shen comenta, entendendo claramente que estão sendo perseguidos, já que toda a força inimiga se reúne atrás do chefe. Shen murmura calmamente que o chefe Zhang Yan se moveu mais rápido do que ele esperava. Ainda assim, ele já está preparado. Zhang Yan aponta para frente e grita a ordem para pegá-lo.
Todos atrás dele avançam, com a raiva completamente fora de controle, mas isso acaba dando vantagem a Shen. Ele permanece calmo e casualmente joga uma tocha no chão à frente deles, criando instantaneamente uma enorme parede de fogo. O grupo é forçado a parar, preso atrás das chamas. O chefe grita através do fogo que garantirá o fim de Shen Xiao assim que aquilo acabar. Uma notificação aparece, detectando intensa emoção negativa de ódio, mais 999. Agora, 2 pessoas cujo ódio por Shen atingiu o nível máximo. Shen, no entanto, permanece relaxado. Ele agradece sarcasticamente ao chefe Zhang Yan, observando que aceitará de bom grado esses pontos de emoção para ficar mais forte e ganhar mais ainda no futuro. Então outra notificação surge. Boom! Pontos de emoção negativa atingem 3.000. Nova habilidade desbloqueada. Barreira espacial. Dentro do abrigo aconchegante, Shen Xiao está ocupado organizando uma pequena comemoração. Mu Xing ri alto, dizendo que o que aconteceu antes foi absolutamente incrível. Ele aposta que o velho cão Zhang Yan provavelmente está destruindo o próprio território de tanta raiva agora. Eles se sentam ao redor da mesa, aproveitando uma variedade de pratos absolutamente deliciosos. Eles festejam sem a menor preocupação, ignorando completamente a onda de calor mortal que assola o lado de fora. A comida parece tão incrível que só de olhar já daria vontade de participar. É o tipo de banquete em que se quer mergulhar imediatamente, mas infelizmente, a menos que você esteja ali, só pode imaginar o sabor. Vendo tudo isso, ela agradece sinceramente a Shen. Diz que se ele não tivesse a salvado, não sabe por quanto tempo ainda teria ficado presa naquele inferno. Ela está extremamente grata e se sente pronta para fazer qualquer coisa para retribuí-lo. Ela até se oferece para cuidar da cozinha, dizendo que sabe fazer todo tipo de comida e que só quer deixá-lo feliz. Como ela sabe que os homens geralmente adoram uma boa refeição caseira, Shen sorri calorosamente e a lembra de que eles são antigos colegas de classe, então não há necessidade de tanta formalidade. Ele entende a gratidão dela, mas acima de tudo, quer que ela relaxe, se sinta segura e vá com calma. Enquanto estiver ali, Liu insiste que não está sendo apenas educada. Ela explica que ele a faz sentir que ainda existem pessoas neste mundo em que vale a pena confiar. Mu Kang então entra na conversa, acrescentando que toda aquela cena de herói salvando a donzela foi bem impressionante também. Ele brinca e pede para Shen contar os detalhes, querendo saber exatamente como ele conseguiu fazer aquilo. Ele ainda não consegue acreditar que Shen esvaziou um reservatório inteiro sozinho e se pergunta se ele usou algum tipo de magia maluca. Por um breve momento, o ambiente fica em silêncio. Shen simplesmente responde que tem seus próprios meios. Ele diz a Mu Kang que, em vez de se preocupar com como, deveria focar em descobrir como vender com segurança toda aquela água. Ao ouvir isso, Mu Kang congela por um segundo, percebendo que Shen está certo. Vender aquela quantidade de água sem revelar de onde ela veio não será nada fácil. Shen então pergunta casualmente a Liu sobre sua vida depois do ensino fundamental, mencionando que nunca mais ouviu nenhuma notícia sobre ela depois que se formaram. Liu hesita por um momento e então explica que sua família passou por sérios problemas logo após a formatura. Ela acrescenta que seus pais desapareceram. Enquanto fala, as más lembranças a dominam e ela começa a sentir o pânico crescer novamente. Ainda assim, ela enfrenta um medo, sabendo que Shen merece saber a verdade. Mas justamente quando fala, chamas começam a surgir repentinamente ao redor do perímetro. Eles não acreditam no que vem. Mu Kang olha pela janela e solta que o lugar inteiro tá pegando fogo. O incêndio tá completamente fora de controle. É óbvio que as pessoas que perderam o suprimento de água ou querem recuperá-lo ou querem destruir tudo. À medida que as chamas explodem violentamente, Shen, Mu Kang e Liu ficam olhando para fora, chocados. O fogo é gigantesco. Em meio ao caos, eles conseguem ver pessoas ao lado de fora sofrendo com calor. Uma delas segura uma criança, gritando desesperadamente por ajuda, implorando para que alguém salve as crianças. Mu Kang de repente percebe o que está acontecendo. Ele diz que Liu Haifeng deve estar por trás disso e se pergunta se aquele desgraçado está mesmo tentando queimar todo mundo vivo. Liu pergunta ansiosa se eles deveriam sair e fazer alguma coisa. Shen, no entanto, permanece pensativo. Ele percebe que Liu Haifeng está tentando usar moralidade e vidas inocentes como armadilha para prendê-lo. Ele acha isso inútil, pois já deixou para trás há muito tempo o ingênuo bonzinho de sua vida passada. Aquele que foi estrangulado até a morte apenas para tentar salvar todos lá fora. Zhang Yan grita para Shen Xiao sair. Ele ameaça que, se Shen não aparecer, vai queimar toda a área até virar cinzas. Só para ver quanto tempo a suposta carapaça de tartaruga de ferro de Shen vai aguentar, um dos subordinados de Zhang Yan rapidamente o bajula, dizendo que o chefe é sábio como sempre. Ele acrescenta que se o fogo continuar se espalhando, mesmo que as pessoas lá dentro não queimem até a morte, a fumaça certamente dará conta delas. Zhang Yan aprecia o espetáculo. À medida que o fogo fica cada vez maior, o humor dele melhora cada vez mais. Em sua mente, ele pensa que é exatamente isso que acontece quando alguém ousa desafiá-lo. As chamas continuam subindo, prédios próximos começam a desabar, e que isso alimenta ainda mais o fogo do abrigo. Mu Kang começa a entrar em pânico. Ele diz que eles não podem simplesmente ficar ali dentro. Ele avisa que o calor vai se propagar pelas paredes, e mesmo que não queimem, eles acabarão assados vivos ou sufocados pela falta de oxigênio. Shen apenas sorri calmamente. Ele já tem um plano. Ele pensa consigo mesmo que em um apocalipse de altas temperaturas, nunca seria estúpido o suficiente para deixar de instalar um sistema de proteção contra incêndio de mais alto nível em seu abrigo seguro. Ele se preparou para exatamente esse cenário há muito tempo. Ele até mantém PCs antigos aleatórios rodando o software de defesa, utilizando cada pedaço de tecnologia que possui.
Então, calmamente, ele aperta um botão vermelho em seu console. Normalmente, quando alguém aperta um grande botão vermelho, as coisas estão prestes a dar muito errado, mas desta vez é o oposto. Do lado de fora, dispositivos ocultos são acionados e imediatamente começam a disparar granadas de controle de incêndio. Elas funcionam como extintores de incêndio grandes, liberando uma grande fumaça supressora por toda a área. À medida que a fumaça branca se espalha, as chamas diminuem rapidamente. Mukang fica ali, incrédulo, completamente atordoado com a cena, e grita: "Eita porra, é gel de seta em nanoescala." Ele não consegue acreditar que Shen conseguiu colocar as mãos em algo assim. Ele diz que isso é puro nível militar e pergunta se Shen roubou uma base do exército ou algo do tipo. Liu também fica completamente chocado ao ver o fogo desaparecer diante dos olhos. À medida que o incêndio vai sendo controlado, o chefe do lado de fora fica cada vez mais frustrado. Ele bufa e afirma que isso não passa de uma luta desesperada antes da morte. Ainda assim, age como se tivesse preparado para esse resultado. De repente, um dos homens próximos tenta lançar um ataque furtivo contra Zhang Yan, achando que o chefe está distraído. O homem golpeia com toda a força, mas é inútil. O chefe é muito mais forte. Ele derrota o atacante com facilidade e ordena que todos continuem atacando. Ele diz que não acredita que a tecnologia sucateada de Shen vai durar para sempre. Ele está disposto a prolongar isso. O homem ao seu lado entra em pânico e gagueja, dizendo ao chefe que o combustível está quase acabando. Ele aponta que a névoa branca vinda da casa é eficaz demais. Nesse momento, a voz de Shen ecoa de dentro do abrigo. Ele pergunta casualmente ao chefe Zhang Yan se ele já terminou de brincar com fogo e brinca perguntando se ele não quer entrar para tomar um copo de água gelada para se refrescar. Logo após a provocação, uma notificação aparece diante de Shen. Emoção negativa forte detectada. Raiva mais 888. As pessoas que estavam ao lado de fora, parecendo aproveitar o espetáculo do fogo, agora estão completamente decepcionadas. Com a chama se apagando, não há mais nada para ver. Dentro de sua cabeça, o chefe muda de ideia. Ele decide que simplesmente matar Shen será deixá-lo escapar fácil demais. Ele percebe que aquela casa é a prova de fogo, resistente e completamente autossuficiente. É o abrigo perfeito. Agora ele o quer para si. A força bruta não funcionou. Os ataques com fogo falharam. Então ele decide que não há mais necessidade de fugir. Ele pensa que já que chegou a esse ponto, ninguém deveria culpá-lo por arrancar o último resquício de civilidade que lhe resta. Enquanto olha para os civis inocentes próximos, um olhar de puro medo se espalha por seus rostos. E Shen entende exatamente o que está prestes a acontecer. Mas ele já está preparado para qualquer possibilidade. Com fogo queimando por perto, o chefe Zhang Yan grita para Shen Xiao sair imediatamente e olhar para todas as pessoas sofrendo. Por causa disso, uma senhora começa a chorar e gritar com Shen, chamando-o de moleque maldito. Ela o culpa por ofender Shen Yang e arrastar todos para a desgraça junto com ele, exigindo que ele saia. Enquanto isso, um outro homem grita que Zhang Yan é um desgraçado, declarando que se chegar a esse ponto, eles vão sair correndo e lutar contra ele até a morte. Shen pensa consigo mesmo que usar a vida de outras pessoas para ameaçá-lo é o truque mais antigo que existe. Infelizmente, neste mundo, ter um coração mole é o mesmo que cometer suicídio. Zhang Yan zomba, dizendo que se Shen quiser esconder como um covarde, tudo bem, ele vai começar por este velho. Então ele agarra o homem idoso que está tremendo e chorando de medo. De repente, uma voz grita que Liu Haifeng terá uma morte horrível por fazer isso. Ao ouvir essa voz e ver o que está acontecendo, Shen reconhece imediatamente o homem como Vovô Wang. Ele se lembra de como esse velho uma vez lhe deu água e disse para ele sobreviver, dizendo que enquanto ele estivesse vivo, sempre haveria esperança. Essa memória finalmente desperta uma raiva verdadeira em Shen. Ele se vira e diz a Mukang para ficar dentro e se proteger. Em seguida, afirma que vai acertar as contas com o chefe Zhang Yang. Os outros olham para ele em choque, mas também entendem. Enquanto Shen caminha para fora, entra no mar de chamas. Ele diz calmamente a Zhang Yang que os rancores deles são estritamente entre os dois e não tem nada a ver com mais ninguém. Zhang Yang ainda segura o velho pela gola, com uma tocha queimando em sua mão, enquanto ouve as palavras de Shen. Ele joga o velho de lado e zomba de Shen, dizendo que ele finalmente decidiu sair do casco. Ele pergunta se Shen quer bancar o herói, então expõe suas condições, devolver o dinheiro, entregar a água e abrir mão da própria vida. Só então ele talvez considere poupar os outros. Shen responde friamente que não tem interesse em bancar o herói. Os dois se encaram intensamente, então Shen levanta a mão e aponta para frente. Ele diz que lutar e matar são coisas entediantes e só prejudicam o próprio karma. Acrescenta que ouviu dizer que Zhang Yan começou administrando um cassino. Então por que não resolver isso da maneira que Zhang Yan conhece melhor? Ele propõe uma aposta. Se Zhang Yan vencer, tudo que Shen possui passará para pertencer a ele. Se Shen vencer, Zhang Yan deve soltar o seu vovô Wang e cair fora dessa área. O chefe Zhang Yan cai na gargalhada e concorda na hora. Ele joga um copo de dados e diz que vão apostar em quem tirar o número mais alto. Uma única rodada para decidir vida ou morte. Shen o pega rapidamente e diz com calma que aposta alto. Ele acrescenta que um confronto digno do deus dos apostadores está prestes a começar. Os dois ajustam suas posturas por um momento. Parece que estão em um cassino, e não em um campo de batalha em chamas. Eles gritam alto enquanto começam a sacudir os dados. O dispositivo é ativado e os dados dentro começam a girar freneticamente. E enquanto os dados rolam, todos ao redor começam a torcer pelo chefe, gritando que o chefe Zhang Yan com certeza vai ganhar. O chefe Zhang Yan parece extremamente confiante. Quando os dados param, ele cai na gargalhada. Ele anuncia orgulhosamente 3-6, uma jogada suprema, e declara que Shen perdeu. Shen parece permanecer realmente calmo e diz para ele não se apressar.
afirmando que o vencedor ainda não foi decidido. Então ele usa secretamente um truque para manipular os dados. Ele corta os dados com precisão e comenta casualmente que os dados do chefe Zhang não parecem ser de boa qualidade. Todos entram em pânico ao ver os dados partir ao meio. Alguém grita que a soma total é 21, o que supera a suposta jogada suprema. Shen declara que o chefe Xiangyang perdeu e manda que ele solte o velho. O chefe Xiangyang fica furioso. Ele acusa Shen de trapacear e avança imediatamente contra ele. Uma notificação aparece, emoção negativa forte detectada, raiva e extração 500. O chefe Xiangyang avança com uma faca, xingando Shen e gritando para ele morrer. As pessoas ao redor entram em pânico e medo. Shen, no entanto, permanece sereno. Ele pensa que é este o momento perfeito para testar sua nova habilidade. Quando o chefe Xiangyang investe contra ele, Shen se esquiva com facilidade e então arremessa o dispositivo de dados em alta velocidade, assustando o chefe Xiangyang. O objeto bate no chão, levantando fumaça e destroços. Todos correm em pânico, perguntando se o chefe tá bem. Enquanto a fumaça se espalha, o chefe Xiangyang tosse e diz que tá tudo bem. Ele ordena que 2 pessoas vão procurar Shen. Quando a fumaça se dissipa, o chefe Xiangyang avista Shen à frente. Ele aponta para ele e ordena que todos o derrubem. Os capangas abrem fogo imediatamente, atirando de forma descontrolada, gritando de excitação, ansiosos para matar Shen. O chefe Xiangyang exige um relatório, mas antes que alguém responda, um golpe rápido surge e derruba a capanga, que estava bem à sua frente. O chefe Xiangyang fica chocado. Quando a fumaça finalmente se dissipa, Shen é revelado, parado ali completamente ileso. O chefe Xiangyang puxa um enorme lança-foguetes, gritando que não importa o quão forte Shen seja. Ele afirma que não há como desviar disso e manda Shen correr, disparando o foguete. No mesmo instante em que o projétil é lançado, o chefe grita que tudo o que Shen possui será dele. Nesse momento, uma notificação aparece. Barreira espacial ativada. A barreira envolve instantaneamente o corpo de Shen, protegendo-o. A barreira absorve todo o impacto da explosão e bloqueia completamente o ataque. O chefe Xiangyang começa a entrar em pânico. Suor escorre por seu rosto enquanto ele se pergunta o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que Shen bloqueou um míssil. Ele começa a sentir que esse cara é simplesmente imbatível. Shen sorri de canto e diz ao chefe Xiangyang que perder na frente de tanta gente deve ser difícil. Ele pergunta se Xiangyang pretende voltar atrás da aposta. Enquanto fala, Shen corta casualmente o míssil em vários pedaços com alguns golpes. Em seguida, começa a caminhar lentamente para frente. Ao ver Shen se aproximar, o chefe sente medo verdadeiro pela primeira vez. Shen comenta que Xiangyang nem sequer tem uma faca decente e não é digno de negociar termos. O chefe Xiangyang pensa que definitivamente há algo errado com esse sujeito, algo muito suspeito. Shen diz que o chefe Xiangyang continua procurando confusão e ultrapassando limites. Então finalmente chegou a hora de acertar as contas. Mas por dentro, o chefe Xiangyang pensa rápido. Ele percebe que o combustível acabou e que lutar de frente é uma batalha perdida. Esse garoto tem habilidades estranhas e seu abrigo é uma mina de ouro. Ele decide que seria melhor recrutar Shen Xiao e recuperar suas perdas com juros. Mesmo odiando fazer isso, ele força um sorriso no rosto, com os olhos brilhantes e uma expressão amigável falsa. Ele afirma que tudo não passou de um mal-entendido. Sugere que eles são apenas amigos que começaram com o pé errado e pergunta a Shen se ele quer fazer um acordo. O chefe Xiangyang pede para Shen Xiao ouvir com atenção o que ele tem a dizer. Ele avisa que matá-lo só deixaria sangue na mão de Shen, sem lhe trazer benefício algum. Ele acrescenta que, embora a vida humana seja barata neste mundo, ele pode realmente ajudar Shen a sobreviver e viver melhor. Ele menciona que possui um lote de remédios antibióticos, como penicilina e também um pouco de cefalosporina, e pergunta a Shen se ele entende o quão preciosos esses suprimentos são agora. Ele explica que até um pequeno ferimento infeccionado pode tirar uma vida. Ele oferece um acordo. Se Shen o deixar ir, ele dividirá este lote de medicamentos com ele. Shen ouve atentamente e admite que, em tempos como esses, antibióticos são de fato uma moeda valiosa. Ele diz honestamente a chefe Xiangyang que possui mais do que apenas esse abrigo, e que seu estoque é muito maior do que Xiangyang jamais poderia imaginar. Ao ouvir isso, o chefe Xiangyang fica chocado. Ele aponta imediatamente que Shen só tem comida e água, mas que sem remédios. Uma única doença poderia ser fatal. Ele sugere que cooperem, revelando que os medicamentos estão armazenados em uma fábrica abandonada no Distrito Oeste e que só ele conhece a senha. Shen o encara friamente por um momento antes de concordar, dizendo que o conflito desta noite termina ali. Ele até passa o braço pelo ombro de chefe Xiangyang com um gesto aparentemente amigável. O chefe Xiangyang concorda apressado, dizendo que sim, absolutamente. Termina ali, e que tá feliz por um mal-entendido ter sido resolvido. Shen Xiao diz pra ele ir embora, por enquanto, e que podem discutir os detalhes em outro dia. O chefe Xiangyang começa a se afastar, enquanto seus subordinados parecem confusos e o encaram, perguntando o que aconteceu. O chefe Xiangyang apenas ordena que eles se movam, e todos vão embora juntos. Shen mantém um olhar atento enquanto eles recuam. Quando estão longe o suficiente, ele murmura baixinho que uma simples senha não pode detê-lo. Mesmo sem ela, ele consegue abrir aquela porta. Ele então se vira para os vizinhos que ainda estão ali, especialmente o vovô Wang, e o tranquiliza, dizendo que agora tá seguro. Enquanto Shen fala com o vovô Wang, a tia mal consegue se controlar. Ela entra em pânico, frustrada e tomada pelo terror. Seu estado mostra claramente medo mais 100. O vovô Wang agradece Shen rapidamente. Ele diz que Shen salvou sua vida e que se ele precisar de qualquer coisa no futuro é só pedir. Ele admite que tá velho demais para lutar, mas que ainda pode ajudar a plantar, cultivar ou fazer tarefas. Shen Xiao diz gentilmente a vovô Wang que
entende suas intenções, mas pede que ele volte para casa, tranque a porta e descanse. Enquanto a lua permanece alta e o calor continua a subir, mesmo à noite, todos finalmente retornam para dentro de suas casas, caminhando de volta. Um dos capangas do bandido, aquele Shen Xiao, o assustou quase até a morte mais cedo. Caminhando à frente dele, o chefe Zhang Yang zomba e diz que Shen Xiao é apenas um garoto imprudente. Ele ri da ideia de realmente dividir o remédio, admitindo que toda aquela conversa sobre cooperação não passava de uma tática para ganhar tempo. Ele explica que só queria estabilizar a situação primeiro. Assim que descobrir como obter suprimentos de Shen, ele vai lidar com ele de forma correta. Acrescenta que se Shen acha que pode enfrentá-lo, ainda é verde demais. Ao ouvir isso, os subordinados imediatamente começam a bajulá-lo. Um deles elogia o chefe por ser sábio. Outro concorda, acrescentando que já que Shen Xiao ousou enfrentar o chefe Lu, provavelmente não viverá mais do que 3 dias. A expressão do chefe Lu fica séria. Ele observa que definitivamente há algo errado com Shen Yao. Nem projéteis de artilharia conseguiram se aproximar dele, o que não faz sentido. Ele ordena que Cabeça de Abacaxi passe os próximos dias investigando Shen cuidadosamente, mas antes que possa dizer qualquer outra coisa, um golpe repentino decepa sua cabeça. Os subordinados ficam instantaneamente aterrorizados. Um grita para correr, enquanto o outro berra perguntando se é um fantasma, incapaz de acreditar que acabou de acontecer isso. Eles entram em pânico e se dispersam, deixando o corpo do chefe Lu sozinho no chão de um prédio próximo. Uma figura permanece em silêncio, com a mão estendida. É Shen Xiao. Ele se despede calmamente de chefe Yang para sempre. Mais tarde naquela noite, um anúncio alto ecoa por toda parte. Ele declara estado de emergência. O fenômeno global de altas temperaturas está completamente fora de controle. Vários pontos de infecção climática foram ultrapassados e o ecossistema está à beira do colapso. As autoridades pedem formalmente que os moradores façam uma escolha de acordo com sua situação. Uma opção é migrar para o norte, para abrigos temporários do governo. A outra é permanecer onde estão e esperar por resgate. O anúncio repete que isso não é um exercício. Genshou escuta e analisa a situação. Ele sabe que ir para o norte, para essa chamada Terra Pura, logo se transformará em um novo purgatório. E esperar por resgate é uma fantasia ainda maior. No fundo, ele sabe que o verdadeiro pesadelo está apenas começando. A pensar nos monstros, ele reflete sobre o futuro. Ele sabe que em breve, feras mutantes resistentes ao calor começarão a devorar tudo que a civilização criou. Ele também sabe que os humanos despertos surgirão e formarão facções, lutando por recursos e matando uns aos outros. Ele percebe que seu objetivo não é apenas proteger a casa segura. Ele quer transformá-la na fortaleza definitiva para a sobrevivência no apocalipse. Do lado de fora, as pessoas já estão passando fome. Alguém grita que está morrendo de fome e que sua casa foi queimada, perguntando por que Shen Xiao pode viver confortavelmente. Outra pessoa berra que Shen Xiao está ocupado em uma fortaleza. Uma fortaleza enorme e reside sozinho, desfrutando de comida, bebida e ar-condicionado. A raiva cresce entre a multidão. Um homem começa a bater na porta, gritando para Shen Xiao sair. Ele culpa Shen por ter se recusado a ajudar antes, alegando que todos acabaram assim por causa dele. Ele exige uma explicação. Outros se juntam, declarando que Shen deve compartilhar a casa segura. Eles afirmam que todos deveriam se revezar vivendo lá para a sobrevivência coletiva, dizendo isso com um sorriso de deboche. Lá dentro, Shen Xiao não reage nem um pouco. Ele escuta música relaxante enquanto faz calmamente as tarefas domésticas, completamente à vontade. Ele até tira uma foto de sua refeição deliciosa e posta online, rolando casualmente pelos comentários depois enquanto lê as reações. Status: notificações aparecem. Inveja, mais 1, 50. Raiva, mais 1, 30. Desespero, mais 95. Shen Xiao olha para os comentários e pensa que a fúria incompetente é a emoção mais barata do apocalipse. Do lado de fora, a multidão só consegue gritar, xingar e jogar coisas para extravasar a frustração. Alguns até quebram seus próprios celulares. Um homem arremessa o aparelho e xinga, dizendo que já que Shen se recusou a fazer as coisas do jeito fácil, será forçado a fazê-las do jeito difícil, jurando que vai derrubar Shen. Enquanto isso, Shen Xiao pensa na fábrica abandonada no Distrito Oeste e decide explorar a rota. No entanto, no momento em que ele sai, a multidão começa a atirar objetos nele. Em meio aos detritos voando, um facão de repente voa diretamente em sua direção. E essa história vai ficando por aqui. Eu sei que ela tá muito boa, então comenta muito, pedindo pela próxima parte pra gente trazer logo. Além de deixar o seu like, hypar o vídeo o máximo que puder, verifique se está inscrito no canal, se o sininho tá ativado, e caso queira apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um membro, é bem baratinho e nos ajuda bastante. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom, e entre no nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, bater um papo com a gente e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que te vejo no próximo vídeo.